Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, né, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento, que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí, então, ele idealizou na cabeça dele de fazer, então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, né, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, né? A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o centro de eventos, né? Que está até hoje, né, sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, né, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram, foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Olá, amigos. Nosso cordial boa noite a todos. Votos de muita paz. É com alegria de sempre que retomamos essa atividade mensal e já está na sua 10ª edição. Esse encontro que surgiu espontaneamente a partir de uma conversa informal com o Raul, com o Wesley e com alguns outros amigos, para que nós pudéssemos sempre mensalmente, nas proximidades do dia 13 ou do próprio dia 13 de cada mês, para fazermos assim alusão ao dia da partida do nosso Divaldo Pereira Franco, que ocorreu no dia 13 de maio do ano passado. Já estamos aí na iminência, em breve, de celebrarmos o primeiro ano da partida triunfal de Divaldo. Para nós, momentos sempre de reflexões, nós que tivemos a oportunidade de conviver com ele, de saudades, evidentemente, mas também de felicidade por estarmos cientes que Divaldo, agora sim, mais serelepe, mais leve, mais solto, mais livre, continuou seu trabalho do mundo espiritual em prol da doutrina que ele pregou e viveu ao longo de toda a sua vida. Então, nós queremos saudar todos os irmãos que estão conosco nessa empreitada e especialmente aqueles que estão chegando pela primeira vez. Lembramos que essa é uma atividade realizada pelo Centro de Memória Viana de Carvalho, localizado aqui em Fortaleza, instituição que tem como objetivo trabalhar sempre em prol do resgate da memória histórica do Espiritismo no nosso Ceará, de onde falamos, e do movimento espírita nacional. E neste ano em especial, sempre importante ressaltar, nós estaremos celebrando um evento aqui em Fortaleza, com a presença de alguns companheiros,
o centenário de desencarnação de Viana de Carvalho. Para quem nunca ouviu falar, aliás, esteve intimamente ligado com o Divaldo, uma simbiose perfeita, fazendo esse trabalho de pregação doutrinária, foi a glória da oratória espírita até a primeira metade do século passado, quando apareceu o Divaldo, e com Viana continuou esse projeto, esse trabalho, levando adiante a boa nova espírita. Então, queríamos saudar a todos, e hoje aqui com um grupo de amigos de várias gerações do Divaldo, desde os mais antigos, acredito aqui que seja a Ana, o Raul, que conhece o Divaldo há mais tempo, até os mais recentes, pelo menos nessa encarnação, que é o meu querido Lucas Milagres, sobre quem vamos daqui a pouco falar, que foi, nos últimos anos, um milagre na vida do Divaldo, seu companheiro, ajudando o Divaldo, e esteve presente nos derradeiros instantes. Hoje nós vamos começar, e aí sem mais delongas, porque apenas estamos aqui organizando um encontro, com a minha querida amiga Sandra Moraes. A Sandra vem lá do norte, para quem não conhece, a Sandra foi, durante mais de uma década, presidente da Federação Espírita Amazonense. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-la em 2004, quando recebemos um convite para participarmos do centenário da Federação Espírita Amazonense, que é uma das mais antigas do nosso Brasil, depois da do Paraná, é a mais antiga, e a Sandra fez um trabalho extraordinário, alternou também na direção da instituição como vice-presidente, e teve, por conta dessa atividade, durante alguns anos, a oportunidade de acolher Divaldo, e assim foi estreitando os seus laços de afeto, de fraternidade com esse querido amigo. Então, Ana, Sandra, querida, queria passar a palavra para você inicialmente, para que você possa ir. Hoje eu vou deixá-la livre, daqui a pouco tem um serviço para você com o Lucas, mas, de princípio, eu queria que você nos falasse um pouquinho, dentre as lembranças que você tem, que são muitas, em relação a esse que é o maior estado do nosso Brasil, o Amazonas. Como é que foram as incursões do Divaldo, as lembranças que você poderia, nesta noite, compartilhar conosco? Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Aproveito, boa noite a todos. Saúdo com muita alegria os convidados de hoje, que são tão especiais, né, nessa noite, companheiros de caminhada do nosso querido Divaldo. Cumprimento também os internautas e recebam todos o meu fraternal abraço do tamanho do Amazonas, né? Eu gostaria de começar hoje contando sobre um dos tipos de mediunidade que, pessoalmente, eu só vi uma vez. Foi em março de 1996, em Manaus, quando foi inaugurada a creche Casa Joana de Ângeles, do Lar Fabiano de Cristo, em parceria com o Centro Espírita lá de Manaus, Centro Espírita Fraternidade. Para esse evento estiveram presentes o Coronel César Reis, que foi acompanhado do querido Divaldo Franco, que foi como convidado especial para fazer a palestra inaugural da instituição. Gente, o auditório estava lotado, né? Eu estava no auditório, numa fila de cadeiras na ponta, por onde passava o corredor, que Divaldo, né, ia passar para se dirigir à frente, quando um senhor entregou um envelope, uma carta, né, uma carta para Divaldo, e aí ele disse assim, pedindo uma ajuda e solicitando que quando ele pudesse, que respondesse, pelo amor de Deus, né? Como ele estava atrás de mim, eu ouvi essa conversa e vi ele entregando o envelope. Divaldo recebeu, continuou, foi lá para frente, fez a sua palestra comemorativa, retornou pelo mesmo corredor, parou, né, junto ao senhor que lhe entregou a carta e lhe falou algo que aí eu não ouvi, baixinho, e seguiu. E aí eu ouvi o senhor comentar, surpreso com as pessoas que estavam acompanhando, mas como é que ele poderia ter respondido se ele nem abriu a carta, né? Então esse era o nosso Divaldo, que assim como o Chico também tocava lá nos envelopes e já sabia do que se tratava. Essa eu só vi uma vez, porque eu vi várias vezes o Divaldo dar mensagens psicofônicas do Dr. Bezerra, ele psicografando, já senti perfumes perto dele. Gente, a gente não quer assim
né? Eu olhava, via se não tinha nenhuma plantinha, um vazio de flor que justificasse aquele perfume, nada. Eu só fazia olhar para ele, ele sorria e eu também, porque eu não ia chegar com ele e dizer, não, o senhor está sentindo esse cheiro? A gente também não pode. Bom, e uma vez também, eu preocupada com a saúde dele, comecei a falar de uma clínica de naturopatia que tem no interior de São Paulo, é de uma alemã. A Alemanha tem tradição das clínicas de naturopatia, né? Com tratamentos naturais. E aí eu disse, puxa, tio, só podia tirar um dia, sabe, para conhecer, para se tratar, é tudo tão natural. E ele ficou ouvindo, mas assim, com aquele olhar distante, né? E quando eu terminei de falar, ele disse assim, é um local muito especial, de muita espiritualidade. Quem dera o irmão Tempo me permitisse. Mas não posso, são tantos compromissos. Então, ele nem se permitia tirar um tempo para cuidar dele, né? E interessante é que como se ele estivesse vendo o local. Enquanto eu estava falando, né? Eu nem disse para ele que era uma clínica adventista, né? Que tem cultos pela manhã. Realmente é um local de muita espiritualidade, né? Um local muito especial. Então, assim, conviver com ele tinha essas coisas, né? Essas percepções dele. Um outro caso, gente, que hoje eu reservei para falar nesse segundo encontro que eu participo, porque foi muito curioso para mim. Aconteceu em janeiro de 2009, por ocasião dos 105 anos da Federação Espírita Amazonense. E Divaldo foi convidado, né, para a palestra, estava em Manaus, e nesse período da estadia dele, uma noite nós estávamos no jantar. E sempre eu procurava, assim, proporcionar um momento de descontração, de muitas risadas, né? E eu sempre pedia para ele contar, assim, episódios engraçados das viagens dele, por exemplo, né? E aí ele contou um caso que ele estava num país, eu peço perdão para vocês, porque eu não lembro o país, mas era um negócio assim, bem diferente, sabe? Croácia, Finlândia, Escandinávia, era um país assim, bem diferente. E ele estava realizando a palestra com o auxílio, né, de um tradutor, de um intérprete ali, quando a benfeitora Joana lhe disse, prepare-se, porque você vai falar daqui para frente no idioma local. E aí ele foi e concluiu a palestra no idioma que eu não lembro, mas não era inglês, gente, era alguma coisa bem, bem diferente. Ao concluir a palestra, isso ele contando, rindo, ele disse, gente, eu fiquei numa situação tão embaraçosa com a pessoa que, né, estava recebendo, acompanhado, porque para tudo ele precisava de um tradutor, porque ele não sabia absolutamente nada daquele idioma e, de repente, ele estava ali fazendo a palestra daquele idioma. Então, para ele se explicar para a pessoa, ficou assim um pouco, né, ele contando isso. Mas, num determinado momento desse relato, aconteceu algo em comum comigo, tá? Porque me veio à mente um pensamento assim, pergunte ao Divaldo pelo César Perry. César Perry, né, que muitos conhecem, um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e que também teve a oportunidade de ser um convidado dessas lives aqui, Divaldo Entre Amigos, né? Eu achei aquilo tão estranho, porque não tinha nada a ver com a nossa conversa. Fiquei quieta e não falei nada, né? E aí continuamos conversando e daqui a pouco passa assim o garçom com uma frigideira flambando lá, né, aquele fogo lá de uma comida, começamos a falar de comida. E aí Divaldo comentava que às vezes quando ele ia para a cozinha e aparecia uma baiana, né, espírito, claro, para ensinar-lhes truques culinários. Gente, a gente vê o quanto a mediunidade fazia parte do seu dia a dia de forma muito natural. Ele na cozinha e o espírito ali dando dicas de culinária, né? Bom,
Por achar aquela ideia assim estranha, eu não comentava, mas mesmo quando a gente estava falando da comida e tudo, me vinha novamente aquele pensamento, sabe? Pergunte ao Divaldo pelo César Perry. Bom, aí Divaldo disse o seguinte para mim, num determinado momento, ele disse: minha filha, eu já tenho algumas respostas do que você me perguntou. E aqui cabe um esclarecimento. Nós tínhamos alguns acordos, digamos assim. Sempre que Divaldo ia a Manaus, eu lhe pedia duas coisas. Uma, eu pedia uma avaliação do meu trabalho como dirigente espírita, né? Se a equipe espiritual da fé, de repente, aproveitando a presença dele, tivesse alguma coisa para me orientar, para pedir, que aproveitasse a oportunidade. E a segunda, se eu tivesse algumas perguntas para fazer para ele, né? Ele tinha dito para eu fazer por escrito e lhe dar um papel. Porque aí à noite, quando ele se recolhesse para orar, de repente a benfeitora, né, se tivesse alguma coisa a dizer, então naquele momento ele disse: eu já tenho algumas respostas, outras eu não tenho permissão para falar. E aí novamente vinha aquele pensamento de perguntar pelo César Perry. Gente, 3 vezes, não falei nada. No dia seguinte, quando eu fui pegar Divaldo no hotel para levá-lo ao aeroporto, eu comentei com ele sobre esse pensamento insistente envolvendo César Perry. Aí ele: você captou o pensamento de Joana. Ontem à noite, ela me disse que estava preocupada com a saúde de César e pediu para falar com ele. Mas, assim, com as atividades, né, em viagem, e hoje, agora de manhã, já estou indo para o aeroporto, ainda não houve ocasião. Minha filha, você poderia me fazer um favor de falar com ele? Aí ele disse assim: diga para César que ele não está tão bem quanto ele imagina, que o problema requer mais cuidados, mais repouso, e que ele não deve assumir compromissos próximos. Olha só o detalhe. E diga também que o tio Lolo está cuidando dele. O César já esclareceu aí, em várias falas dele, que esse tio Lolo era o tio Lorival Perry Chafeli, né? Chafeli, que inclusive já deu várias comunicações por diversos médios, inclusive pelo Divaldo. Aí eu deixei o Divaldo no aeroporto e tinha que passar na federação, e de lá eu liguei para o César, né? A Célia, a esposa dele, foi quem atendeu. E confirmou que ele havia tido uma complicação de saúde, ele precisou passar por uma cirurgia e que mesmo assim ele já estava querendo agendar alguns compromissos, assumir alguns eventos para breve, tá? Então, depois disso, quando eu fui pedir permissão do César, né, para contar este caso, o que ele autorizou, viu, Luciano? E disse que ele teve uma complicação desse episódio, que ele precisou fazer 2 procedimentos cirúrgicos para correção do problema, né? É como o Divaldo dizia, a família de Joana é muito grande e ela cuida de todos, né? Eu admirava várias coisas do Divaldo. Dentre elas, essa preocupação que ele tinha com os dirigentes espíritas, né? Quantas vezes eu vi ele em congressos, eventos, reunião do Conselho Federativo Nacional, lá da Federação Espírita Brasileira, em Brasília, sempre que ele tinha oportunidade de estar como dirigente, ele aproveitava para transmitir uma orientação, um conselho do Dr. Bezerra, da Joana, né? Era um verdadeiro paizão. Ele cuidava, gente, de tanta gente, não só das crianças ali da mansão, né? No meu caso,
Aconteceu algumas vezes, por exemplo, num congresso do Rio Grande do Sul, eu estava na fila de autógrafos e lhe entreguei 2 livros, né? Aí ele pegou, segurou as minhas 2 mãos, ficou em silêncio um instante, aí ele disse: Sandra, o doutor Bezerra pediu que eu transmitisse uma determinada orientação e falou, eu fiquei assim muito emocionada, né? Uma outra ocasião em Brasília, ele se dirigiu a mim e a Sandra Borba, que na ocasião a Sandra era presidente da Federação do Rio Grande do Norte e eu da Federação Espírita Amazonense, né? E ele disse para a gente que a benfeitora Joana de Ângeles sugeria algo para nós 2. Alguns anos depois, encontrando a Sandra no evento no Paraná, e a gente recordando, né? Aí ela disse, claro que eu lembro. E eu atendi, e eu respondi, e eu também. Então, gente, a saudade é imensa, porque quando o Divaldo estava entre nós, eu sentia o colo, né, o cuidado dele, mesmo eu no Amazonas, ele em Salvador. Muitas vezes eu saía da federação assim, preocupada, às vezes até chorando e pensando, quando eu encontrar Divaldo, eu vou compartilhar isso, eu vou pedir um conselho. Às vezes até eu estabelecia assim, diálogos mentais com ele, gente, e curiosamente, quando eu chegava em casa à noite, lá para 21h30, 21h40, que eu saía da federação, chegava em casa, jantava, que eu abria o e-mail, lá estava o e-mail do tio. Minha filha, enxugue essas lágrimas, não se permita ficar assim por conta disso. Era como se ele soubesse, ele já estava ali confortando, né? Então, nós trocamos muitos e-mails, né? Foram poucas as vezes que a gente trocou cartas e ele colocava pétalas de flores dentro do envelope, Luciano. Olha que carinhoso. E ele me escrevia dos aeroportos distantes, né? Ou quando ele ia viajar, ou quando ele estava chegando de viagem. Sempre assim, com o mesmo carinho. Eu até peguei uns aqui que ele dizia assim, querida Sandra, sempre em paz. Estou no aeroporto viajando a Londres, Singapura, Austrália e Nova Zelândia. Olha só as distâncias, né? Aí falava abraços e até o CFN, tio Di. Aí um outro ele dizia, acabo de chegar em Singapura após 40 horas de viagem. Gente, olha só essa maratona. Abraços, tio Di, né? Aí, quando ele chegou dessa longa viagem, querida Sandra, sempre em paz. Hoje, retornei da Austrália, Singapura e Nova Zelândia, após 19 dias de viagem. Afetuoso abraço, tio Di. Então, a gente sente falta, não era tanta convivência, mas era esse compartilhamento de atenção. Certa vez em Brasília, numa reunião do conselho, gente, que lindinho, ele abriu aquela bolsa dele e tirou um presentinho. Era um pano de prato, lá do bazar da Mansão do Camil. Aí ele disse, minha filha, olha, é uma singela lembrança assim, para lhe agradecer, né? Por uma coisa que eu tinha feito para ele. Aí eu disse, tio, mas nem precisa. Eu fico muito feliz do senhor se sentir à vontade para me pedir alguma coisa. Porque eu sei que ele não gostava de incomodar, não gostava de dar trabalho, né? Mas ele se sentia à vontade. Nossa, uma vez ele me deu o computador dele para corrigir. Eu contei aquele episódio que ele pediu o meu almoço para jantar no hotel, que estava gostoso, poderia ter almoçado, jantado no restaurante do hotel, então ele ficava à vontade. Ele tinha assim um cuidado, uma consideração, e tem uma coisa rapidinha, Luciana, que eu lembrei, é que numa manhã de quinta-feira, eu lembrei assim, quinta-feira eu estava no trabalho, era 21 de novembro de 2013,
eu recebi uma ligação do amigo Marcel Mariano, informando que, a pedido do próprio Divaldo, ele estava informando algumas pessoas do falecimento do tio Nilson, em Salvador, aos 89 anos. O Marcel, ele é assim, muito detalhista com as informações, né? Então, gente, olha, encerrando aqui a minha participação, eu deixo a minha profunda gratidão, Luciano, por essa oportunidade de estar novamente aqui nesse encontro de amigos de Divaldo para celebrar esse momento de lembranças, de afetos que permanecem vivos, né, nos nossos corações. Muito obrigada, Luciano. Que é isso, meu amor, eu que lhe agradeço, né? Você também é minha companheira de geologia, né? Vamos fazer essas prospecções, não geológicas, né? Mas na vida do Divaldo, para que fiquem aí esses registros para a posteridade. Querida, agora, fraternalmente, vou lhe explorar como trabalhadora fixa, encerrando o seu depoimento, para você conduzir aí uma ligeira conversa com as perguntinhas que você elaborou para o nosso Lucas Milagre. Esse sim conviveu com o Divaldo nos últimos dias, então a palavra é sua aí. Lucas, muito bem, hoje Obrigado. temos um convidado, gente, muito especial, o jovem Lucas Milagre, que teve o privilégio de conviver tão ali de pertinho com o Divaldo, que morou na Mansão do Caminho, que viajou mais de 10 anos acompanhando assim, o Divaldo e atualmente trabalha na livraria da Mansão. Lucas, seja muito bem-vindo e já vamos passar a palavra para você dizer para a gente como você conheceu o Divaldo e como você chegou a morar na Mansão do Caminho. Oi, Sandra, boa noite, obrigado pelo carinho, boa noite a todos que estão acompanhando a live, são amigos muito queridos. Pois é, falar do Divaldo, a gente fica sempre emocionado, né? Uma saudade grande. Eu conheci o Divaldo há quase 30 anos. Eu ainda estava na adolescência, morando nos Estados Unidos, com a minha família, meus pais, meus irmãos. E minha mãe soube que o Divaldo ia fazer uma palestra em Boston e me levou para assistir. Meus pais já conheciam espiritismo e me levou para assistir. Então, ali naquela palestra foi o primeiro contato de perto com o Divaldo. Eu não tive oportunidade de ficar conversando com ele, porque tinha muitas pessoas, mas eu fiquei encantado com a palestra. Fiquei admirado com a forma dele falar, e já cheguei em casa depois, já abri a internet, comecei a comprar livro atrás de livro, e não parei mais de assistir as palestras dele na internet. Voltei para o Brasil, eu sou de Minas, né? Voltei para Minas, e comecei a acompanhar o Divaldo sempre quando ele ia para o estado de Minas. Ele fazia as palestras em Belo Horizonte, nas cidades vizinhas, e aquele roteiro, né, de 4, 5 palestras, e eu sempre acompanhando. Depois eu comecei a ter um contato com o pessoal do Sul, o Jorge Melick, a Lúcia, toda aquela equipe do livro do Rio Grande do Sul que acompanhava o Divaldo, e certa vez eles me convidaram para vir para a Mansão do Caminho no movimento Você e a Paz, que tem todo ano em dezembro. E aí eu fiquei naquela expectativa o ano todo para chegar a dezembro e vim para o movimento Você e a Paz. Foi muito bom, porque aí eu pude estar mais próximo do Divaldo. E daquele ano em diante, todo ano eu vinha para o movimento Você e a Paz. Eu lembro que teve uma vez que eu estava lá em casa, em Minas, conversando com a minha mãe, e eu falei com ela, falei, mãe, eu vou morar na Mansão do Caminho. Ela brincou que vai morar na Mansão do Caminho. Eu falei, eu vou morar na Mansão do Caminho um dia. Olha só como é que estava no subconsciente, né? Já. E aí, os anos se passaram, eu comecei a acompanhar ele também em outros estados, não só em Minas, e certa vez eu estava em Curitiba, naquele congresso que tem todo ano em março, né? Sim. E aí o Divaldo me chamou e falou assim, Lucas, eu sei que você já conhece a Mansão, todo ano você participa do movimento Você e a Paz, só que nós gostaríamos que você conhecesse o nosso trabalho mais de perto. É um convite da nossa mãe, da Joana, e isso foi no mês de março, né? Porque esse evento era sempre no começo do ano. Eu fiquei muito feliz, cheguei em casa, comentei com minha mãe, falei, olha, eu vou realmente para a Mansão para conhecer o trabalho mais de perto. E fiquei preparando durante todo o ano.
Quando foi em fevereiro de 2014, agora está fazendo aniversário, né? Fevereiro, há 12 anos, eu vim para a mansão e não quis voltar mais para Minas. Aí já voltei para Minas uma vez ou outra, só para trazer as coisas, trazer as malas, mas comecei a trabalhar na Mansão do Caminho, a convite dele. Eu lembro que ele falou assim, nossa instituição é muito grande, tem muitos departamentos, então você vai conhecer toda a instituição e onde você se sentir mais à vontade, você fica. E, rapidamente falando, eu sempre tive um sonho de abrir uma livraria espírita lá em Minas, mas eu nunca tive condições de abrir financeiramente. Então, quando eu fui conhecendo todos os departamentos da mansão e entrei na livraria, na editora, na Leal, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Então, estou lá até hoje, né? 12 anos já trabalhando. Então, foi assim que eu conheci ele. E depois comecei a trabalhar, comecei a ficar mais próximo, morando com ele mesmo, né? Na Casa Grande, na mesma casa. Grande. Isso, na Casa Grande. Então, eu fiquei morando ali quase 7 anos, 8 anos, quase 8 anos. E aí, certa vez, eu estava na livraria e entrou uma pessoa, que hoje é minha esposa, e eu estava saindo da livraria quando eu vi ela entrando. Aí eu olhei para ela assim, gostei dela, aí eu dei meia volta e voltei para a livraria para ver ela de novo. E aí a gente começou a conversar, começamos a namorar, casamos. Então hoje eu não moro mais na mansão, passo o dia todo lá. Minha esposa trabalha na mansão também, hoje ela é enfermeira, está estudando para medicina agora, trabalha na área da saúde com as crianças. E minha filhinha de 6 anos também estuda lá na mansão. Maravilha, que privilégio. Lucas, você que fez várias viagens com o Divaldo, conviveu com ele no dia a dia, né? Com certeza, assim, passou por muitas experiências riquíssimas, né? Muito aprendizado. Compartilhe conosco dessas longas viagens por tantos países, assim, experiências suas. Foi uma oportunidade muito boa, Sandra, porque eu cresci muito, pude aprender muito, né? Você está perto de uma pessoa como o Divaldo, com todo esse conhecimento, com toda a mediunidade. Então, era lição todos os dias. E nós viajamos muito aqui no Brasil, praticamente todos os estados, né? E viajamos também pela Europa. A gente fazia aquele roteiro no meio do ano que ele fazia em maio, junho. Certa vez nós fizemos um roteiro bem grande, foram 30 dias. Nesses 30 dias nós fomos em 16 países e mais de 20 cidades. E era interessante que, igual você comentou aí, né, ele era um médium o tempo todo. Ele não era médium na reunião mediúnica. Então a gente estava no avião, conversando baixinho. Às vezes ele falava, Lucas, um espírito tal está aqui, chegou um espírito, às vezes um familiar meu, ou às vezes a própria Joana dando alguma mensagem. E é interessante, Sandra, que nessas viagens que nós fazíamos pela Europa, praticamente todos os países que nós chegávamos, vinha um espírito ou um grupo de espírito nos dar as boas-vindas. Então, por exemplo, a primeira vez que nós chegamos na Europa foi por Portugal. Então, era por volta de 5 e pouco da manhã. O avião já estava faltando uma meia hora, 20 minutos para pousar, meia hora. E aí o Divaldo falou assim, o espírito Santa Isabel, se eu não me engano é Santa Isabel de Portugal, está presente com um grupo de espíritos, nos dando as boas-vindas para o trabalho que nós vamos realizar na Europa, a divulgação da doutrina espírita. E praticamente todas essas mensagens, quando ele falava assim que um espírito estava próximo ou que estava dando uma mensagem, eu já pegava o celular e gravava. Claro, com a autorização dele, né? Falou, vou gravar. Então eu gravei muitas coisas bacanas, muitas mensagens bonitas. Eu lembro uma vez que nós estava chegando na Irlanda, e aí ele falou, no avião mesmo, ele falou, tem um grupo de espíritos celtas que estão aqui também nos dando boas-vindas. Então, cada lugar que a gente chegava era impressionante. Então, os espíritos estavam sempre presentes. E era um trabalho de muita responsabilidade, né? Porque eram muitas pessoas que iam até ele. Então, a gente sabia que tinha toda essa presença dos benfeitores espirituais para
para amparar, para ajudar, para que o trabalho transcorresse da melhor maneira possível. Mas, Lucas, conta aí, porque eu também sei de umas histórias, quando ele chegava nos hotéis, porque eram tantos lugares que ele dizia que ele não dormia, olha só, na mesma cama 2 vezes, né? Porque ele via viajando. Como é que era ele nos hotéis? Ele até brincava, ele falava assim, eu tenho um cheiro de aeroporto, né? Porque cada hora estava num lugar, eu só vivia em aeroporto. Verdade. E geralmente quando a gente chegava nos hotéis, eu ficava no mesmo quarto que ele, ou a gente ia para o hotel, ou ia para casa de algum amigo. Mas quando a gente ia para o hotel, às vezes a gente entrava no quarto, primeira coisa que a gente fazia, a gente sentava na cama e fazia oração, agradecia pela viagem, para que a gente tivesse uma boa estadia, etc. E eu ficava percebendo a sensibilidade e a mediunidade dele. Porque às vezes, a hora que a gente entrava no hotel, ele pegava travesseiros na cama do hotel, aí ele colocava o travesseiro aqui e colocava a mão, passava a mão, colocava o travesseiro de lado. Aí pegava outro, passava a mão, colocava o travesseiro de lado. Ele estava vendo ali, ele conseguia visualizar os pensamentos das pessoas que estiveram ali antes da gente. Então, muitas vezes, ele dormia sem travesseiro. Às vezes ele pegava um pouco de roupa, aí enrolava e fazia com o travesseiro. As roupas dele. As roupas. Exatamente. Então, assim, era uma mediunidade impressionante. Corrimão, eu lembro que nós fomos em alguns lugares históricos, como o Louvre, por exemplo, e ele sempre subia na escada pelo meio, ele nunca segurava no corrimão. Aí depois eu perguntei ele, e ele falava que, como todo mundo passa segurando no corrimão, ficava passando aquelas lembranças, energias. As impressões das pessoas. As impressões, ali, exatamente. Ele captava, né? Captava. Então é impressionante como que ele tinha essa mediunidade aflorada, né? A psicometria, né, que chama. Você até citou a carta, né? E acontecia isso mesmo. Na Mansão do Caminho, eu presenciei muito isso. No gabinete ali, que eu trabalhava junto com ele, ele recebia muitas cartas e era assim mesmo. Encostava na carta. Impressionante. Mas, Lucas, olha só, com essa mediunidade toda, essa antena parabólica que ele era, além dessas comunicações dos benfeitores, dos países, né? Você teve a oportunidade de presenciar outros tipos de mediunidade ali se manifestando, porque eu acho que você já me contou, mas de efeitos físicos também. Nós presenciamos muito a mediunidade, por exemplo, de perfume. Eu acho que com você também e com várias pessoas, né? Era interessante que cada espírito que às vezes se aproximava era um perfume diferente. Joana era um, Sheila era outro. E às vezes, teve uma vez que nós estávamos no evento do Você e a Paz aqui em Salvador. Antes de começar o evento, eu estava com o Divaldo, minha esposa estava ao lado também. E aí ele pegou na mão assim da minha esposa e colocou na mão dele assim, ó, ficava brotando o perfume. Era impressionante. Olha, impressionante. Saía. E outro fenômeno também que eu achei bem interessante, depois de uma reunião que eu fiz com ele, atendendo um espírito sofredor, eu sentei, estava só eu e ele na sala, uma sala fechada. Eu sentei, fechei o olho para a gente fazer a prece final. Foi no final da reunião. Quando eu terminei de fazer a oração, caiu na minha mão, no meu colo, assim, uma flor. Eu até levei um susto que eu estava com o olho fechado, caiu uma flor assim. Quando caiu, eu abri o olho, olhei aquela flor, e já olhei para o Divaldo, só que não era o Divaldo ali, era um amigo espiritual que sempre acompanha ele, se chama Walter, o Divaldo chamava ele de O Correio. Ele dava notícias da mansão, quando ele estava viajando, na época que não tinha internet. E aí o Walter falou assim, essa flor é um presente da espiritualidade para vocês, pelo trabalho que estão fazendo, etc. O Divaldo ficou uns 3 dias bem, assim, fraco, de cama, bem fragilizado por conta desse fenômeno. Então a gente via que desprendia muito dele, né? Foi uns 3 dias para ele se recuperar 100%. Mas esse foi bem impressionante também. Esse da flor, só completando rapidinho, teve um livro que o César Isso, ele organizou, que é o livro que se chama Cartas de Ivone. São cartas que Divaldo trocava
com Ivone. Com a Ivone. Quando lançou o livro, eu ainda estava trabalhando com o Divaldo, lá na mesma sala que ele, e aí eu peguei o livro e falei, Di, posso deixar o livro aqui em cima da sua mão, em cima da sua mesa, para você autografar para mim? Aí, claro, deixa aí. Aí deixei e voltei para minha mesa, que era a sala conjugada. Aí voltei para minha mesa e continuei trabalhando. Quando ele voltou, ele entregou o livro para mim e falou assim, Dona Ivone esteve aqui agora, pediu para agradecer pelo carinho que você tem com ela, mesmo sem você ter conhecido ela nessa encarnação. E realmente eu sempre tive um carinho muito grande, já li todos os livros dela. E aí, junto com a dedicatória, ela trouxe uma flor. E aí eu peguei a florzinha que a Ivone trouxe, um fenômeno de materialização, e preguei no livro também. Eu até não estou com o livro aqui agora, senão mostraria para vocês. Mas foi outro fenômeno fantástico também. Que legal. Nossa, que privilégio, Lucas. Mas olha, eu soube que você também esteve acompanhando os últimos momentos de Divaldo, né? Inclusive, sim, você esteve de plantão na noite da desencarnação dele e que também era dia do seu aniversário, 13 de maio, mano, 13 né? Então, você poderia aí compartilhar conosco sobre as últimas semanas, esses últimos momentos aí do tio ao lado dele, Lucas. Eu sei que dói, mas... Era impressionante, assim, era impressionante a força que ele tinha, a força de vontade, porque nós viajamos até outubro de 2024. Foi a última viagem que nós fizemos para São Paulo, inclusive nosso amigo Raul, que está presente, né? Nós encontramos com ele lá em Amparo. O Divaldo fez uma palestra lá no CEPI, que é um centro lá na cidade de Amparo. E outubro nós viemos para Salvador, com essa última viagem. Quando foi novembro, aí descobriu o câncer, ele ficou mais fragilizado com a radioterapia, né? 96 para 97 anos ali, ficou muito difícil de viajar. Então, ele fez todo o processo aqui nos hospitais também de Salvador e começava a ficar cada vez mais fraquinho. Teve uma vez, ainda, ele estava fazendo palestra na mansão, com muita dificuldade, mas teve uma vez que eu cheguei no quarto, era umas 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas, ele estava sentado na cama, falei, ô Di, deita um pouquinho para você descansar, você está se sentindo fraco. Ele falou assim, não, meu filho, eu vou para a palestra. Falei, mas você não prefere ficar de repouso? Ele falou, tem muitas pessoas lá na fila me aguardando, então eu preciso ir. Então aquilo assim, sabe, mexeu porque eu via ele com 97 anos ali, quase 98, com dores físicas, com dificuldade, mas pensando no próximo. Pensando no outro, exatamente. No próximo, na doutrina espírita. É aquela pessoa que foi fiel realmente até o fim. E nesse dia ele foi, fez a palestra, autografou, atendeu as pessoas na fila. Então, era assim, é uma força impressionante. E nas últimas semanas, eu estava revezando, o Ninzinho, que é um outro filho dele, querido, e o Otaviano. Então, nós 3 que dormíamos com ele. Cada noite, um dormia com ele. No dia 13 de maio, como você comentou, era o dia do meu aniversário. Então, eu saí da mansão, vim para casa tomar um banho. Minha esposa até falou comigo, vai querer sair um pouquinho, comer uma pizza. Falei, olha, eu vou voltar para a mansão, porque o Divaldo não está bem, eu quero ficar com ele. Aniversário, vai ter outra oportunidade. Voltei para a mansão, cheguei lá umas 7h30, 8 horas da noite e fiquei do lado da cama dele, junto com outras pessoas ali da casa, as pessoas mais próximas. E estava assim, um ambiente bem tranquilo, em paz. O Divaldo, ele estava respirando com dificuldade, bem devagarzinho. E quando foi 9h45, aí parou a respiração. E nós podíamos sentir a presença dos benfeitores ali, sabe? Eu fechei o olho e mentalmente eu pensei, falei, hoje é o dia do meu aniversário, mas a festa está sendo lá de lá. Porque está reencontrando tio Nilson, a mãe, todos os familiares e todo mundo, né, que conviveu com ele na mansão, no Brasil. Então eu não tinha dúvidas que ele
foi muito bem recebido do lado de lá, foi uma festa mesmo. Então eu fiquei triste, claro, por ter esse afastamento físico, mas eu sei que ele está muito pertinho da gente, a gente está tendo. O trabalho continua na Mansão do Caminho, né? Então ele foi muito sábio. A equipe de Joana também deixou tudo muito bem preparado. Hoje a gente está com o Mário Sérgio como presidente, né? Uma pessoa que não está, não chegou agora próximo do Divaldo, já está com o Divaldo há centenas de anos, né? E várias outras pessoas lá também que já estão com o Divaldo há muito tempo. Então, vamos assim, a gente tem a alegria de poder continuar com esse trabalho que ele deixou, com muito amor, com muito carinho, e levar com alegria tudo isso que ele nos ensinou, né? Que Legal. é o que ele quer, é o que ele deseja, né? Muito bem. Lucas, olha, muito agradecemos assim, imensamente a sua Ah, participação, assim, que eu tanto que agradeço. sensibilizou aí os nossos corações, e eu tenho certeza de que o Luciano ainda convidará você para outras oportunidades, para compartilhar suas doces lembranças. Luciano, devolvemos a palavra a você, meu amigo. Obrigado, gente. Obrigado. Sem dúvidas. Olha, eu vou dizer algo que não é muito habitual no meio espírita, mas, Lucas, você está amarrado, viu? Fica aqui conosco, vai ficar preso ao programa, porque, olha só, eu sou fofoqueiro, vou dizer, ele estava super preocupado, pediu para entrar antes. Essas coisas eu vou revelar para ver Te entregou, a Luciano. gentileza, a humildade desse menino querido, né? Como eu disse, é um milagre. Ele preocupado. E deu aqui, querido, desculpa a expressão, mas um show inteiro. Para um historiador, eu fico aqui, eu acho que o Wesley só olha para o Wesley, o Wesley também balançando a cabeça. É um prato cheio, viu, querido? Muito obrigado, meu filho. Que Deus Gente, o abençoe. obrigado vocês. Foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande. Eu que agradeço de coração. Mas você volta. Pode Agora eu deixar. vou passar do mais novo àquela que entre nós, creio eu, seja a que conhece Divaldo há mais tempo que a nossa Ana Guimarães. Um detalhe, eu acredito que sim, porque a Ana, numa palestra recente que deu aqui em Fortaleza, ela chegou a me dizer que quando passou no Centro Espírita do Rio de Janeiro, via aquele orador bem novinho fazendo a palestra, era o Raul Teixeira, né, um menino ainda, então acredito que antes do Raul, a Ana aqui é quem mais conviveu com o Divaldo. Meu amor, bem-vindo, uma vez mais, gratidão pela sua presença no nosso encontro. Não deu certo da outra vez, probleminha de saúde, mas eu queria, Ana, que você nos falasse, você já tem falado muito a respeito do Divaldo por aí, eu sei da sua convivência, do seu Geraldo, do seu Guimarães, como você chama, o nosso saudoso Geraldo Guimarães, assim como a Anete também, sua filha, essa convivência com o Divaldo. O que você poderia nos falar do Divaldo quando você o conheceu lá atrás, algo que vem ao seu coração nesse instante? Seja bem-vinda, querida. É uma alegria muito grande estar com todos vocês, pessoas que estão inseridas nesse programa de Jesus, de reformulação da sociedade humana, nessa época complicada que nós estamos vivendo. E Divaldo realmente marcou muito a nossa existência, que eu conheci na década de 60, em 61, eu conheci Divaldo, e a experiência foi muito extraordinária, porque eu ouvia falar muito a respeito dele, mas não o conhecia, e nunca tinha ouvido falar também, porque naquela época nós não tínhamos a facilidade tecnológica de hoje, então diziam que ele era um orador notável e tal, e eu tinha muita curiosidade. Quando ele esteve, então, na nossa cidade, e foi de uma forma peculiar, interessante. Quando ele esteve a primeira vez na cidade de Araçatuba, as pessoas estavam se programando, arrumando, ajeitando o centro para recebê-lo, e esqueceram o horário do voo. E ele chegou em Araçatuba, não tinha ninguém esperando, e ninguém, vírgula, ninguém encarnado. Estava lá Dona Benedita Fernandes, que o recebeu com muito carinho e se apresentou também, porque ele não a conhecia, e foi Dona Benedita que o conduziu à cidade. Então,
o que ficou muito marcado na minha mente de jovem espírita naquela oportunidade foi ver o respeito que os espíritos tinham por Divaldo Franco. Esse tratamento de alguém muito importante para o convívio das pessoas numa época em que a religião se tornava bastante periclitante. E depois, tendo a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, as demonstrações mediúnicas são peculiares, naturais, mas algo que marcou a minha vida de jovem, de adolescente, quando eu o conheci, foi a forma que ele tinha de tratar com as pessoas, o respeito que todos tinham por ele e como ele tratava também as criaturas. Não é apenas um médium notável, era um cidadão que marcava a sua passagem por uma respeitabilidade que deixavam impressionado tanto os encarnados quanto os desencarnados também. E o comportamento dele, porque ele participou muito dos encontros da Congeb, da Comenoesp, das concentrações de juventude, que eu fazia parte também, no noroeste do estado de São Paulo, e depois da Congeb também, que foi um encontro de juventude do Brasil todo. A forma como ele se comunicava com as pessoas, sempre respeitosa. Nunca vimos Divaldo num comportamento que não fosse de um respeito muito grande pelas pessoas e por ele mesmo. Então, isso marcou a minha vida de espírita, a forma de nos comportarmos em qualquer lugar em que estejamos, quer seja na nossa cidade, na nossa casa espírita, ou em outra cidade, nas tarefas que a doutrina nos conduza. Então, isso foi importante, não só para mim, mas para aqueles jovens todos que participavam com ele. Até vou contar um caso interessante, esse respeito que nós tínhamos, nós, os moços, pelo Divaldo. Era algo assim, nunca me lembro de alguém segurando na mão do Divaldo, nunca me lembro de alguém abraçando o Divaldo, era sempre aquele trato, não só ele, mas o Newton Boixá, o Jacó, Rosman Neto, Terezinha de Oliveira, todos tinham aquele comportamento muito fraterno, mas sem chegar muito próximo. E ele estava fazendo um roteiro ali pelo noroeste do estado de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo em Araçatuba, depois fui em outra cidade, e ele ia falar em Andradina, que não era tão próximo, mas alguém me ofereceu uma carona. E eu, então, nossa, que vontade de ouvi-lo, se pudesse ouvir todo dia, seria muito bom. Aceitei a carona e fomos. Quando chegamos na instituição que ele iria falar, lá em Andradina, eu percebi que ele estava na sacada do prédio do centro espírita e estava olhando para a rua. E eu fiquei envergonhada. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, eu estou acompanhando o roteiro dele todas as noites. Agora ele me vê aqui em Andradina, tão distante de Araçatuba, ele vai pensar, essa menina deve estar apaixonada por mim ou qualquer coisa que eu valha. Eu fiquei com vergonha. Então eu saí do carro, o carro estava parado debaixo de uma árvore, e eu fiquei escondida debaixo da árvore, na sombra, à noite. Eu falei, ele não vai me ver, e eu vou sentar bem atrás, que é para ele não ver que eu vim aqui também para ouvi-lo. Na época eu estava com pouca idade e muita fantasia na cabeça. E quando terminou, as pessoas foram cumprimentá-lo e eu fui também. Aí ele perguntou, Ana Jaci, o que você estava fazendo escondida debaixo da árvore? Olha, eu tomei um susto tão grande, como é que ele me viu
à noite, escura, debaixo de uma árvore. Mas o que é que você estava fazendo escondida debaixo da árvore? Então, isso ficou na minha mente, porque eu estudava bastante sobre mediunidade, porque começamos com a mediunidade muito cedo também, e aquilo foi uma demonstração de uma visão que talvez nem fosse mediúnica, mas paranormal mesmo, a visão dele, que é o que geralmente desenvolve os videntes. A visão é mais física do que verdadeiramente uma visão mediúnica. Então, a dele era assim. E, com o perpassar do tempo, ele escrevia algumas cartas, sempre com orientações muito dignas, muito boas, para a nossa tarefa na pregação, que começou muito cedo. E, durante aquele período em que nós estávamos também participando da juventude, nós participamos de concurso de oratória, concurso de conhecimento da doutrina espírita, vários concursos de poesia, de crônicas, e o Divaldo era sempre daqueles que estavam analisando o trabalho da juventude. E ele sempre dava uma orientação no sentido de que nos mantivéssemos na tarefa espírita, sempre com a dignidade que a doutrina nos convida a ter, comportamento e vivência e convivência igualmente. Mas a respeito dessa paranormalidade do Divaldo, eu vou contar um caso também. Nós estávamos ouvindo uma palestra deles, participando do encontro, num hotel aqui do Rio de Janeiro, um salão muito grande. Então, geralmente eu chegava com os meus 4 filhos, que eram ainda crianças, e o senhor Guimarães. Então, a gente se sentava na primeira fileira, que as pessoas gentilmente guardavam lugar para a gente. Sentávamos e os filhos sentavam aos nossos pés, no chão. E, nessa ocasião, a Nete estava com 12 anos, na época, e estava com muita febre, mas ela quis assistir o tio Divaldo. Então, o Geraldo deu lugar para ela. Ela se sentou ao meu lado e deitou no meu ombro. E ele estava bem distante, o palco era alto, ele ficava bem distante da gente. E ele começou a falar, e a sua fala dizia respeito ao mundo, ao trabalho notável de Jesus, quando ele configurou a terra depois de receber em suas mãos os elementos em ebulição. Ele começou a trabalhar o planeta para nos receber mais tarde. Então, ele começou a falar sobre as camadas da terra. E, em determinado momento, a Nete encostou a boca no meu ouvido e falou assim: o tio Divaldo se enganou com essa camada da terra. Ela disse aquilo e eu nem prestei atenção também, escutei e fiquei ouvindo a palestra dele. Quando terminou, muita gente, pessoas falando e tal, quando diminuiu aquele povo e ela com muita febre, nós fomos até lá para despedir dele. Aí ele virou para ela e falou assim: eu errei, né, Anete? As camadas da terra. Mas foi só você que percebeu. E você comentou com a sua mãe. Como ninguém mais percebeu, eu também não corrigi. Deixei como estava. Olha, era um... Mais tarde eu fiquei sabendo que muitas vezes ele saía do corpo e andava no meio do povo enquanto alguém falava, Ivon Costa, ou alguém falava no lugar dele lá com aquele corpo. E ele caminhava. Talvez ele estivesse próximo e tenha ouvido também a Anete fazer o comentário sobre as camadas da Terra. Também é muito preciosíssimo. Mas, entre as muitas coisas que a gente teve a oportunidade de conviver com ele, a marca registrada para mim era o respeito grandiloquente que ele recebia
da juventude na minha época. Todos nós, de uma certa forma, estávamos encantadas com o Divaldo, que era muito lindo. Na juventude, então, era alguém muito especial, como ele continuou até já na decadência do corpo físico, com aquela beleza espiritual que saía também para o corpo físico. Então, eu sempre tive aquele respeito muito grande, porque ele tratava todos os jovens com uma certa distância. Nunca ele deu preferência a esta ou aquela. Até que, quando aconteceu um caso bem interessante, quer dizer, eu acho interessante, eu fui a Campo Grande, Mato Grosso, ver o meu pai, que estava internado, uma situação física bem complicada, e quando eu estava lá, eu fiquei sabendo que o Divaldo chegaria, que ele chegaria na sexta-feira, lá em Campo Grande. Então, eu resolvi fazer uma surpresa para ele, porque ele sempre me tratou com muito carinho, principalmente porque eu era nora dele, me casei com o filho dele, o seu Guimarães, e então resolvi, falei, vou fazer uma surpresa para o Divaldo. Pedi a alguém para me levar no aeroporto, e quando o avião pousou, eu me escondi atrás de uma pilastra no aeroporto, e tinha muita gente esperando a presidente da federação lá, dona Maria, fugiu agora, que era uma pessoa especial também, ela estava esperando, e tinha também um grupo de repórteres, e tinha lá televisão, esperando, rádio, uma porção de repórteres, e uma moça que iria recebê-lo e iria fazer uma entrevista para a televisão. Uma moça muito bonita, bem jovenzinha, linda, e eu escondidinha assim, atrás da pilastra, acreditando que ele não iria me ver. Ele desceu, quando ele chegou no portão, assim, já para entrar no saguão do aeroporto, ele falou bem alto: oi, Ana Jaci, o que é que você está fazendo escondida aí? Ele sempre me descobria. Aí eu saí de trás, falei, Divaldo. E eu fui me aproximando, ele me pegou pelo braço e segurou no meu braço. Fiquei de braço com ele. E do outro lado, Dona Maria de Virges, que era da federação, também segurando no braço dele. Então eu estava de um lado, muito encabulada, e ela estava do outro lado. E a moça que iria entrevistá-lo começou a me beliscar, pedindo que eu me afastasse. E eu tentava sair, ele segurava o meu braço. Toda vez que eu fazia um esforço para sair, porque a moça estava aborrecida com a minha presença, mas ele me segurava e foi caminhando, até que conversando com a moça, dando a entrevista, tudo, mas não permitia que ela chegasse ao lado dele, segurando o meu braço de Dona de Virges. Até que chegou no carro, ele entrou e tal, despediu, e pediu a mim que fosse a ouvir a palestra dele, e eu fui. Depois, quando nós tivemos uma oportunidade, ele atendendo as pessoas, que eu cheguei perto, ele falou assim: minha filha, você me salvou de uma complicação muito grande. Eu falei: o que foi, tio? Ele falou: eu sabia que Dona Maria de Via estava me esperando, mas eu tinha o outro braço. Eu estava no avião quando o Walter, o correio, chegou e falou assim: olha, Divaldo, o mundo espiritual está preparando uma complicação muito grande para você. Então, você trate de se prevenir. Não deixe que a entrevistadora fique ao seu lado. Aí eu disse a ele, eu falei: mas como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Dona Maria está lá. Aí ele falou assim: a Ana Guimarães está também. Então, você segura o braço dela e a Dona de Virges não deixa a moça, porque iria acontecer uma complicação muito grande
e que ia provocar alguma coisa desagradável. E foi isso que aconteceu. O espírito o preveniu. Então, o espiritismo é realmente algo que veio ao nosso encontro para nos aproximar de Deus. Nós vemos que Moisés descobriu um Deus que não era antropomórfico, um Deus que era luz, que não tinha uma configuração. Jesus vem e traz aquele Deus que Moisés colocou a uma certa distância e diz que ele é o nosso Pai e está ao nosso lado. Então, Jesus aproxima Deus de nós. Mas nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Então, a doutrina espírita vem para impulsionar-nos para a proximidade de Deus, para que a gente descubra que Ele está sempre ao nosso lado. Então, nós precisamos estar ao lado dele. E Divaldo foi um protótipo notável. Divaldo, Chico Xavier, Ivone Pereira, protótipos desse comportamento que o Espiritismo vem nos oferecer para nos ensinar que na escola nós recebemos o estudo das coisas que o mundo nos oferece, educação acadêmica. Com o Espiritismo, nós recebemos a educação espiritual. E o Divaldo, todas as vezes que ele tinha oportunidade de reunir um grupo de jovens, ele falava a respeito desse comportamento espiritual que a doutrina espírita vem nos oferecer através dos ensinos dos espíritos e das obras monumentais de Allan Kardec. Então, das lembranças mais queridas que ficam na alma, todas elas são muito queridas, mas aquelas que estão assim no topo e que eu guardo comigo agora aos 85 anos, que eu acredito que aí ninguém tem. E quando eu vi o Raul, acredito que ele estava nos 15 anos de idade, falando sobre Deus, que eu não esqueço até hoje, um notável orador, Raul Teixeira, e eu acredito que eu sou a mãe de todos aqui. Então, a mensagem de Divaldo, de Chico, de Dona Ivone, para o meu coração, e de todos aqueles espíritas notáveis que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com eles. A mensagem do Espiritismo é para nos aproximar de Deus, através da conduta, através do comportamento, através da certeza imortalista que a gente precisa ter, e a certeza reencarnacionista que nós precisamos ter conosco para aprendermos a viver uma vida fraterna, amiga, construindo a grande família humana. Divaldo Franco, inesquecível. Muito obrigada pela oportunidade. Ô, meu amor, que é isso? Nós que agradecemos, sem palavras, sinceramente. Eu vou lhe confidenciar algo aqui que eu nunca lhe disse, né? Além do amor que ele tem, como tinha também pelo Geraldo, convivi de perto com ele. A sonoridade da sua fala, eu não sei se a Sandra, que é mais ou menos da minha geração, os que vivemos a nossa juventude nos anos 70, tinha uma coleção de crianças, isso não tem nada a ver com o Divaldo, mas é afeto, é ternura, é boa lembrança. De ouvindo a Ana, eu volto no tempo. Me lembra muito as narrações das historinhas de crianças que eu via, o Chapeuzinho Vermelho, uma coleção chamada Disquinho, e tinha uma sonoridade de uma narradora que o Wesley deve se lembrar também, né? Que significa até eu acho a Ana, quando ela fala do Divaldo, embalada aí nessa voz, nessa ternura, me fez voltar também no tempo aí, viu, Ana? Gratidão, meu amor, uma vez mais, você volta. Eu vou passar agora para o Severino. Severino já é companheiro aqui do programa, e eu queria perguntar a você, Severino, porque, se não me falha a memória, aí você me corrige, agora em fevereiro, faz um ano do seu último encontro com o Divaldo, né? Você estava lá, de nós aqui, eu acho que foi, claro, com exceção do Lucas, quem esteve com o Divaldo antes dele partir, já vai voltar de novo a fazer um seminário, depois o Lucas pode até divulgar esse evento,
A palavra é sua, querido. Obrigado por aceitar o convite. O áudio, querido. Está ouvindo agora? Bem. Ok. Boa noite, Luciano. Boa noite, Ana Guimarães, com quem eu já tive a oportunidade de ouvi-la muitas vezes. Essa sua sonoridade realmente acalenta os nossos corações, como diz Luciano. A Sandra, o Lucas. O Lucas é um menino, na expressão da palavra, gentil, acolhedor. E eu gostaria, Lucas, de, se eu puder lhe aconselhar, essas suas experiências com o Divaldo, que você transformasse em algo que pudesse ficar como história acalentadora de todos nós, né? Porque você viveu assim muito tempo com ele. Uhum. É muito bom. O meu professor querido, Raul Teixeira, realmente muito... me honra ter acompanhado o Raul muito tempo, desde o Congresso de Espírita de 1989, em Brasília, onde ele, Divaldo, como era, meu Deus, aquele grande psicólogo, eu esqueci o nome dele agora, que impressionou, eu via nos corredores do Congresso, do encontro, dizendo assim, estamos diante dos maiores oradores do planeta. Era a opinião que eu escutava ali. E com esse grupo que sempre nos relembra, sempre nos faz sentir acolhido, eu realmente não esqueço os meus instantes com o Divaldo, né? Que o último dia que eu estive com ele foi no dia 16 de fevereiro de 2025. No dia 15 eu fiz um seminário à tarde intitulado Nos Passos do Mestre, e naquele sábado eu me lembro que ele não foi almoçar conosco, ele sempre tem o Lucas sabe, ele tem o almoço com a gente e tem um pré-jantar às 17 horas, que é o lanche do fim da tarde. Nesse dia ele não foi ao almoço para ter mais energias, porque ele estava muito fraco, para poder vir ao centro à noite. Então, eu digo para você, tivemos encontros maravilhosos, mas o que mais me surpreendeu naquele 15 de fevereiro foi Divaldo chegar nos seus 98 anos, que estavam próximos, né, que era em maio de 98, mas ele chegou, como todos os frequentadores da casa, com esse crachá, que era representante, no peito. Eu tive vontade, sinceramente, de tirar, porque eu não me sentia digno de que Divaldo colocasse no peito um crachá com a minha feia fotografia, porque junto de Divaldo eu me sentia assim muito pequeno. Ele foi para mim, aliás, ele guardou os grandes momentos dessa encarnação para os últimos 5 anos que nós convivemos com ele. Eu, particularmente. E continuamos unidos, isso aqui é importante. Ele me fez revelações, porque eu sou egrégio de vocês sabem, né, de teólogo, católico, quase padre. Então não foi fácil para mim abraçar o espiritismo, primeiro porque eu não conhecia a doutrina, e segundo o preconceito que a gente ouvia tanto das pessoas, mas ser espírita foi uma das grandes lições da minha vida, porque eu fui aprender que a gente nunca deve ir atrás dos que os outros dizem, mas sempre verificar se procede. Daí a maior frase de Jesus é: busca a verdade, porque ela os libertará. E naquele 16 de fevereiro, que foi os últimos instantes que nós tivemos com ele, além de fazer outras revelações, ele tratava comigo da obra Primícias do Reino, que é uma companheira, uma amiga nossa, a Miriam Levi, está passando para o hebraico em Israel, e ele me disse coisas sobre a Miriam que nem eu sabia. Depois aqui foi confirmado, quando eu fui conversar com ele. E me deu
muita responsabilidade pela confiança que ele depositou em mim, pelo carinho, né? Aliás, todos na Mansão do Caminho, eu acho que são, assim, discípulos do Divaldo em todo esse sentido. É um pessoal acolhedor, fraterno. A gente que trabalha com editoras, com livros, às vezes a gente sempre encontra, às vezes, pessoas assim, que não tem aquela compreensão que a gente precisa, né? Porque muita gente vê o lado comercial, eu não ganho dinheiro com minhas obras, graças a Deus, mas eu tenho encontrado, às vezes, pessoas que misturam as coisas, né? E quando alguém diz assim, fala com o Lucas, lá na livraria eu digo, mais um que vai colocar algumas objeções, algumas questões, mas Lucas me surpreendeu, porque o primeiro telefonema que eu dei para ele já me surpreendeu, e Divaldo não disse uma palavra a respeito dele, porque não precisou, ele por si só foi gentil o suficiente para que eu guarde até hoje como uma das grandes lembranças. Foi muito bom ter você aqui, Lucas. O Wesley também, com certeza, sempre traz grandes colaborações. E eu sempre me sinto muito emocionado, porque a minha vida foi muito ligada a Jesus, sempre é. E eu nunca procuro saber como espírito, eu aprendi, porque nós acreditamos plenamente na lei do progresso, na evolução. Eu nunca procurei saber quem eu fui lá atrás. Porque mesmo com todo o progresso, nessa época que eu me encontro, eu não me sinto muito digno de me julgar alguma coisa melhor do que ninguém nesse sentido, porque a doutrina, por si só, já nos limita. Se estamos num planeta de expiações e provas, não somos missionários, né? Estamos mais espiando do que provando, então a gente não pode se engrandecer nem se sentir melhor do que ninguém. Mas Divaldo me trouxe tanta coisa bela que ainda hoje eu fico surpreso. A família, as coisas que ele falou sobre ele, eu e a Joana, eu nem passo adiante para ninguém pensar que eu estou obsediado. Mas isso, para mim, foi muito confortante. Ele depositou uma responsabilidade muito grande. E eu me emocionei muito quando ele me chamou de alma de Canaã. Eu não sei de onde ele tirou essa expressão, mas para mim foi muito forte, foi muito confortadora. Porque eu sinto, eu nunca fui a Israel para não ter plena certeza de que eu não fui, naquela época, amigo de Jesus. Eu sempre sinto esse remorso, essa sede, essa saudade. E Divaldo me deu muito alento nesse sentido. Ele está muito vivo entre nós, e muito vivo na minha vida. E eu estou muito feliz, porque no próximo mês, se Deus quiser, estarei na mansão, levando o mínimo de colaboração que eu posso por aquela obra encantadora, que ali a gente respira Divaldo em todas as esquinas, em todas as construções, em todas as árvores que a gente passa. A gente respira Divaldo. Aquele banco na entrada da casa dele fala muito, né, dele. E eu via Divaldo com as dificuldades, com seus limites. Ele, antes do almoço, mandava me chamar, que estava me esperando para conversar comigo. O filho dele, nosso querido, que ficou com ele também até os últimos momentos, ia me chamar. Professor, Divaldo está lhe chamando, quer falar com o senhor. E eu só tenho lembranças puras, belas e incentivadoras da minha vida, na minha convivência com Divaldo. Eu não gostaria de falar mais, Luciano, eu estou à disposição, mas eu gostaria também de expressar a minha alegria por mais esse momento. Muito obrigado. Meu querido, nós, falando aqui em nome do grupo, é que agradecemos a você. Você é um irmão, sabe disso, muito caro ao nosso coração.
chegando ao final, praticamente, do nosso programa, parece que faz um tempo considerável que nós estamos aqui, interagindo com amigos e irmãos queridos do Brasil inteiro, mas 1h e 14 minutos. Nós vamos passar ainda a palavra, antes do Raul fazer também o fechamento, ainda ter os avisos, ao meu irmão Wesley, que é quem, juntamente com a Sandra agora, divide comigo a condução desse trabalho. Wesley, você faz o que você quiser, o que você achar que deve, o que achar que não deve, não faz, viu? No próximo programa, que não deu tempo hoje, você continua. Eu só queria que você apresentasse, porque o Jean já deixou aí engatilhado, 2 fotografias que nós ficamos no programa anterior de mostrar hoje, aproveitar que ele já deixou preparado, aí se você puder rapidamente falar, e aqui para o próximo capítulo, né, você já tem aí uma fala boa no próximo programa, que vai ser no dia 13 de março, a data já está estabelecida, para falar a respeito do Marco Prisco e o nosso Divaldo. Amigo querido. Estimado irmão, querido Luciano, abraço a você, cumprimento os colegas da sala, na pessoa do nosso professor José Raul Teixeira. Você viu quanta gente fraterna se manifestou hoje na tela do programa? Gente de toda parte, de todo o Brasil, todos transmitindo o encantamento que essas memórias deixam indeléveis no coração. Peço a Jean que apresente a primeira fotografia. Falamos no encontro passado sobre a primeira visita do Divaldo Franco ao estado de São Paulo, o que aconteceu entre 30 de dezembro de 1950 até 7 de janeiro de 1951. Esta que está com ele é a Zaira Pitt, uma benfeitora, uma filantropa que chamou o Divaldo para sua primeira visita ao Estado Bandeirante. A Zaira desencarnou em 1973. Foi uma mecenas do Espiritismo na cidade do Estado de São Paulo. A próxima fotografia é desses dias também, dos quais falávamos naquele 16 de janeiro passado. Se as amigas e os amigos buscarem no centro da fotografia um guapo rapaz de terno branco, é Divaldo. Naqueles dias do início de 1951, na cidade de São Paulo, na Rua Augusta, esta é uma sede de um centro espírita que estava em construção. Este centro não está mais nesse ponto, número 487. Então, com essas imagens, nós nos despedimos do público, do Divaldo Entre Amigos, para falar oportunamente da primeira psicografia do Divaldo, ocorrida no 27 de fevereiro de 1944. Abraços a todos. Te amo, meu irmão. Grato, uma vez mais, pela presença. Antes de passarmos, eu digo sempre brincando, ele talvez nem goste, mas é o dono do programa, é quem manda no programa, eu digo isso toda vez, é o Raul. Então, o dono do programa é o Raul. Antes de passarmos a palavra para o Raul fazer o que ele quiser, as considerações finais e a nossa prece, eu pergunto a Sandra, querida, você, o Lucas, tem algum comunicado em relação às atividades da mansão? O link, querido. Microfone. Pronto, o microfone, meu amor. Vamos aproveitar a presença do Lucas, gente, para fazer ele próprio a divulgação da Mansão do Caminho hoje. Pois é, meus amigos. Vamos aproveitar, então, para lembrar de algumas atividades que nós vamos ter na Mansão do Caminho. Uma já começa amanhã, né? Nós já estamos divulgando há alguns dias, que é o evento do Carnaval. A gente faz um trabalho muito bacana com os jovens, com os adultos também. Começa amanhã com uma palestra do Carlos Campetti e vai até terça-feira. Então, quem estiver aqui em Salvador, ainda dá tempo de participar, pode ir lá na Mansão do Caminho amanhã à noite, para começar. O outro evento que nós temos já marcado é o com o nosso amigo Severino Celestino, né? O Severino comentou também durante a fala dele. Ele vai estar conosco no dia 28 de fevereiro, que dá um sábado. Agora, no último sábado de fevereiro,
vai fazer um seminário com o tema O Mundo de Regeneração no Apocalipse, das 16 até as 19. Quem estiver em Salvador também, quiser participar, o Severino vai estar lá para nos abraçar, autografar os livros. E quem estiver fora, quiser participar online também, vai ser transmitido no Espiritismo Play, tá bom? E por último, eu gostaria de falar do centenário, que nós já estamos divulgando também. Em maio do ano que vem, Divaldo completaria 100 anos. Então, no dia 1º e 2 de maio, no Centro de Convenções aqui de Salvador, se eu não me engano, para 3.000 pessoas, vamos fazer um evento muito bonito, com muitos palestrantes do Brasil todo, vai vir muita gente de fora também. Todos esses eventos, tanto do centenário quanto da palestra do Severino, e todos os outros nossos eventos, a pessoa pode se inscrever diretamente no nosso site, tá? mansãodocaminho.com.br, tá bom? E a gente vai estar lá, de braços abertos, para receber todo mundo, para a gente tomar um cafezinho, conversar e aprender bastante, viu? Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe, querido. Raul, com você. Seja. Considerações finais e prece. Muito obrigado. Eu estou muito emocionado ao ouvir as histórias de Divaldo. Eu estou muito emocionado porque o Padre José nos trouxe muitas bagagens. Esse Padre José é uma lenda. Quando eu conheci o Divaldo, Campo Grande, no Rio, não sabia que eu ia aprender tanto com Padre José. Quero agradecer meu filho, quero agradecer. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, sol das nossas vidas, que tu sol das nossas vidas, proteja o Divaldo, onde ele está. Quero pedir-te, Jesus, força para o Divaldo e força a nós, pedinte. Muito obrigado, Jesus. Assim seja, assim seja. Graças. Nossos votos de paz e bem a todos. E agende aí, dia 13 de março, é numa sexta-feira também, não é isso, Sandra? Estaremos uma vez mais com o nosso encontro mensal. Até lá.